Olá, gente. A paz do Senhor a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos lá para mais uma palavra de Deus, uma mensagem direta de Deus para o nosso coração. Que nós venhamos não somente ouvir, mas que nós venhamos ouvir e praticar. Porque a palavra de Deus é a arma usada contra o mal. É a única arma que realmente é eficaz contra o mal, tá certo? Então, a palavra de hoje vai ser sobre um versículo que está em Tiago, que fala o seguinte. Eu vou ler aqui para vocês. Tiago 2,19, certo? Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. O que é que Deus quer nos mostrar através dessa passagem, certo? Ele diz que crês tu na existência de um só Deus? Quer dizer, se você crê na existência de um Deus, isso, muitas pessoas creem, na existência de Deus, Graças a Deus são mais pessoas que creem do que ateus, neste mundo. Então Deus diz, fazes bem, porque Deus se agrada de fé, porque através da fé Deus opera na nossa vida. Então Ele diz, fazem bem. Mas com relação à salvação da nossa alma, não é suficiente apenas crer. E é isso que Ele está tentando dizer para nós quando Ele fala o seguinte: até mesmo os demônios creem e tremem. E Ele deixou implícito aí, mas os demônios não irão herdar a eternidade com Deus. Não é mesmo? Então é isso que Deus está querendo dizer, que somente crer na existência de um Deus e mais nada, somente isso. Claro que isso faz parte, é um conjunto, é crer e agir por fé. Eu preciso crer, mas eu preciso também ter fé em ação, ter essa crença em ação. E é isso que Ele quer dizer. Que apenas crer na existência de Deus, porque eu acredito que algumas pessoas confundam, porque quando Deus fala que a salvação é pela fé, então algumas pessoas podem ficar confusas ou achar o seguinte: então eu creio em Deus. Deus diz que a salvação é pela fé. Eu creio na existência de Deus, então estou salva. Eu creio que isso pode ficar confuso, porque isso precisa de uma explicação, um entendimento espiritual mais profundo dessa passagem, E é para isso que Deus está me usando, para esclarecer, verdades espirituais, para que nós não venhamos distorcer a palavra de Deus, como Ele mesmo fala na Bíblia, que muitos, distorcem as escrituras por causa da ignorância, por causa da falta de conhecimento de Deus, certo? Então, isso que Ele está nos dizendo, necessita de uma explicação mais aprofundada, porque as pessoas ficam como assim? Mas não é só crer, eu creio em Deus, e Deus disse que a salvação é pela fé. E se eu crer, eu não sou salva? Então, o que eu quero que vocês entendam é que a salvação, sim, é pela fé. Mas só recebe a salvação, o homem só tem direito à salvação se ele usar essa fé na luta contra o mal. E eu vou ler aqui mais um versículo de Tiago, certo? E vou continuar explicando, que eu sei que ainda não ficou muito claro. Eu vou ler aqui mais um versículo para que vocês venham, para que eu venha esclarecer esse assunto, tá certo?
Então Deus fala assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Aqui em Tiago 2:14, certo? E em outra passagem Deus fala: pela graça sois salvos por meio da fé, certo? Mas não é qualquer fé, porque aqui em Tiago 2:14, ele está dizendo: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras de fé? Acaso essa fé pode salvá-lo? Então, quando Deus fala, sois salvos pela graça por meio da fé, não é qualquer fé. É a fé com obras, como ele está explicando aqui em Tiago. E por isso que ele fala aqui nesse outro trecho que somente crer na existência de Deus não é suficiente para a salvação, porque a fé é suficiente para a salvação, a fé completa que vai gerar a nossa salvação, que vai nos garantir a nossa recompensa eterna com Deus, é a fé com obras. Então, Deus fala em outro trecho aqui da Bíblia, aqui do livro de Tiago também. Ele fala, no verso 24, de Tiago 2, ele fala o seguinte: observais que uma pessoa é justificada por meio de suas ações e não simplesmente por dizer que crê. Então quer dizer, não é aqueles que simplesmente dizem, não é aquela fé morta. O que é a fé morta? Eu creio, porém essa fé não está sendo colocada em prática na minha mente, e consequentemente refletindo nas minhas ações, certo? Então é isso que Deus está querendo dizer aqui no livro de Tiago, que a fé morta não salva, que não adianta você ter fé, mas você não usar isso como arma na luta contra o mal. Porque lá no livro de Apocalipse, e eu vou olhar aqui para vocês, Jesus fala da recompensa dos salvos, dos que vão herdar a vida eterna. Ele fala dessa recompensa. E ele fala várias vezes. Ele nos chama de vencedores. Ele diz: aos vencedores darei de beber da água da vida. Aos vencedores darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que se encontra no centro do paraíso, do jardim de Deus. Aos vencedores. Então, juntando também esse versículo com os outros dois que eu falei, com os de Tiago e da fé, que pela graça sois salvos por meio da fé, está dizendo que somente os vencedores herdarão a vida eterna. E aí você pode me perguntar, como assim vencedores? Por que a gente precisa vencer o mal? Diabo, ou Satanás, ou mal, pecado, engano, Tudo isso é um lixo só, não é? Então, é contra esse inimigo que Deus está se referindo quando nos chama de vencedores. É esse inimigo que nós precisamos estar guerreando diariamente. E não só diariamente, quase constantemente, para que nós venhamos a herdar a salvação. E quando nós estamos, e como que se luta contra esse inimigo, Esse inimigo, o mal, ele é um espírito. Deus fala, através da sua palavra, que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades malignas nas regiões celestiais,
O mal é o espírito. Então, como é que eu vou lutar com o espírito com armas carnais? Da mesma forma que eu não posso lutar com o homem através de almas espirituais, né? Para cada luta, para cada adversário, existe arma específica. E a única arma eficiente contra o mal é a armadura de Deus. As armas, né? É a armadura de Deus, que são uma só. O escudo, o capacete da salvação, o escudo que nos protege de setas malignas, a espada que luta contra o mal e dissipa o mal e destrói o mal. Todas essas peças dessa armadura são pela fé. Estão relacionadas à fé, né? E é através dessas armas que nós vencemos o mal. Somente as armas espirituais que Deus nos dá são capazes de vencer, derrotar o mal. E nós devemos estar usando essas armas constantemente, diariamente, em todos os momentos que o mal atacar. Por mais que Deus fale que nós não conseguimos ficar 100% completamente sem nunca pecarmos, né? Uma vez ou outra o mal nos dá, vamos dizer assim, uma rasteira e faz a gente tropeçar, faz a gente cair, mas a gente se levanta. Deus estende a mão e a gente se levanta e volta a caminhar. Isso que é importante, né? Então, por mais que nós não consigamos vencê-lo sempre, mas o que Deus espera de nós é que nós usemos toda a nossa capacidade. O que você é capaz de lutar, você lute contra o mal até o seu limite. Até o seu limite. Dê o melhor para Deus. E quanto aos outros pecados, aqueles que nós não conseguimos ficar sem cometê-los, foi para isso que veio Jesus Cristo. Foi para isso que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, para justificar esses pecados, para que o sangue de Jesus venha nos lavar desses pecados e nós sejamos absolvidos da condenação, a condenação eterna que leva ao inferno. Então é isso. É isso que Deus quer de nós. É usar a palavra de Deus como uma arma. É lutar contra o mal. Isso se chama fé viva. Fé em ação. A fé de pé. A fé colocada em prática. Certo? É isso que leva à salvação. Não apenas eu dizer que creio, né? Algumas pessoas gostam muito de proclamar a sua fé. Porque eu tenho fé, eu sou um homem de fé, sou uma mulher de fé. Os fariseus, na época de Jesus, que Jesus esteve aqui, eles gostavam de ficar nas praças públicas exibindo uma falsa fé, né? Querendo mostrar ali para as pessoas que eles estavam em comunhão com Deus, que eles estavam em conexão com Deus, que eles eram homens de Deus, que eles eram homens santos e tal. Mas ali, eles estavam apenas passando uma imagem falsa. Mas a fé em ação eles não tinham. Eles apenas proclamavam, através das suas atitudes, né? Tentavam transmitir, enganar as pessoas, dizendo que eles tinham fé. Mas eles não tinham a fé em ação, que é a fé que conta para a salvação. Não que somente ter fé, como ele diz, crer tu na existência de um só Deus, fazes bem. Mas não é suficiente para a salvação. Porque o nosso inimigo, o mal,
O que ele tenta é nos tirar do caminho da salvação. E se ele consegue nos tirar do caminho da salvação, só existem dois caminhos, quer dizer, só existe um caminho. O outro nem é chamado de caminho, é atalho. Existe um caminho que vai até Deus e existem os atalhos do mal que levam para o inferno. Então o mal, a intenção dele é nos tirar desse caminho. Por isso que nós temos a necessidade de lutar contra ele. Nós precisamos lutar contra ele. Porque é como eu falei em outra palavra que eu ministrei. Ou nós matamos o mal, ou ele nos mata. Ou nós destruímos o mal, ou ele nos destrói. Não tem meio termo. Não tem empate. Só haverá um vencedor. Então o mal, todos os dias, ele tenta nos fazer desobedecer a Deus. É isso que ele vem tentando desde a criação do mundo. Qual foi a primeira coisa que a serpente que simboliza o mal? Qual foi a primeira coisa que a serpente falou para Eva? Uma mentira. Para fazer Eva desobedecer a Deus. Então é isso. Desde o princípio, desde a criação do mundo, que o mal tenta nos fazer desobedecer. É isso que ele quer. O propósito dele, a intenção dele é essa, nos fazer desobedecer. E até hoje ele age assim. E ele vai continuar agindo assim até o fim dos tempos. Mas o que Deus fala em sua palavra? Que aqueles que andam segundo a carne não serão salvos. Aqueles que vivem segundo a carne perecerão. Né? Mas aqueles que vivem segundo o Espírito de Deus é que serão salvos, que herdarão a vida eterna. Então é necessário que haja essa luta para a minha salvação. É a minha parte que Deus quer que eu faça. A parte de Deus com relação à minha salvação, Ele já fez. Quando Ele entregou o seu Filho para ser morto e sacrificado pelos nossos pecados. Essa foi a parte de Deus. E também Ele nos deu o dom da fé. Quer dizer, então, tem a parte de Deus, mas Deus quer que a gente faça a nossa parte. Deus fez muito por nós com relação à nossa salvação. Mas Ele só fez o que era impossível de nós fazermos sozinhos. Então Ele fez por nós. Ele entregou o seu Filho para que os nossos pecados fossem absolvidos, porque nós éramos e somos incapazes de salvar nós mesmos. Nenhum homem é capaz de salvar. Somente Jesus seria capaz de salvar. Um homem sem pecado, perfeito. Então Ele fez o que nós éramos incapazes. Mas todo o resto que nós somos capazes, no que diz respeito à salvação, Ele quer que a gente faça. E isso está incluído a fé com obras, as atitudes de fé. Então é um conjunto, né? A nossa salvação, existe a parte de Deus, mas Deus também quer que a gente faça a nossa parte, porque Deus não nos criou somente para recebermos bênçãos de Deus, somente para recebermos amor de Deus, mas Deus nos criou para retribuir esse amor a Ele, para dar o amor de volta. Deus quer conosco um relacionamento. Relacionamento é uma troca. Relacionamento é uma troca. E o nosso relacionamento com Deus, Ele quer que seja uma troca de amor. Então, por isso que é necessário fazermos a nossa parte. E quando estamos colocando a nossa fé em prática, nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos também agradando a Deus e nós estamos também amando a Deus. Esse é o propósito da minha criação, da sua criação, da nossa criação. Esse é o propósito da nossa criação. E se eu não cumprir o propósito para o qual Deus me criou, pelo qual Deus me criou,
eu vou ser inútil para Deus. Porque se eu crio para mim um robozinho para que ele me ajude aqui nas minhas tarefas domésticas, a partir do momento que esse robô se recusa a fazer o que eu quero que ele faça, ele para mim ele se torna inútil. Então, da mesma forma, Deus nos criou para que ele receba, ele não somente dê amor para nós, mas para que ele receba amor de nós. E algumas pessoas podem achar, então, estou salvo, então Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, e ele realmente é. Mas ele nos criou com esse propósito, e é importante, é importantíssimo, é essencial nós estarmos cumprindo esse propósito. Porque ele quer uma relação de troca de amor. Ele não quer somente dar amor a nós, nos abençoar, e que nós estejamos passivos, ignorando a ele, ou pior, fazendo tudo o contrário do que ele nos ordena. Isso é injusto. Isso não é agradável, né? Vemos que em um relacionamento, em um casal, nós queremos que a mulher quer receber amor e o homem quer receber amor. E para isso os dois precisam dar amor. E da mesma forma com Deus, ele quer um relacionamento de amor, um relacionamento de troca. E ele decidiu assim justamente porque ele nos ama. Ele não nos criou e não nos programou exatamente para fazermos somente o que ele quer. Mas ele nos deu livre-arbítrio. Por quê? Porque ele quer ser a nossa escolha. Ele quer que nós tenhamos atitude de amor, que nós venhamos a escolhê-lo. Sabe, que nós tomemos a iniciativa de ir atrás dele, de buscá-lo, amá-lo. Ele não nos quer frio, robotizados. Ele poderia ter criado a humanidade programada somente para obedecê-lo. Mas aí ele não estaria se relacionando com a humanidade. Ele estaria se relacionando com ele mesmo, com aquilo que ele programou. Mas ele quer atitude, ele quer ser escolhido. Ele quer que nós venhamos a ter prazer na presença dele. Ele quer que nós venhamos a sentir, sabe, o fogo do Espírito Santo. Ele quer uma troca. Ele quer que nós tenhamos atitudes de fé. Resumindo, basicamente é só isso. Se eu pudesse resumir em uma palavra o que Deus quer de nós, fé. Ah, mas e o amor? Se eu tiver fé, eu estou amando. Tanto a Deus quanto ao meu próximo. Porque a fé em prática é a obediência. E Deus falou, ame seu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, basicamente, o que Deus quer de nós é fé. Mas uma fé viva. Uma fé viva. Uma fé que não fique só no meu interior, guardada, engavetada, esquecida na minha mente. Mas uma fé que ela venha ter uma ação, que ela venha gerar frutos. Porque são essas ações, são essas atitudes que Deus vai pedir para mim no dia do julgamento. No dia do julgamento final, onde Jesus vai julgar o mundo, ele vai pedir para mim, o que você tem nas suas mãos? Se eu tiver as minhas obras de fé, então vamos dizer assim que eu vou trocá-las por recompensa. E a minha recompensa vai ser bem maior do que aquilo que eu estou trocando. Porque vai ser uma vida eterna. Uma vida sem fim. Ao lado de Deus, onde não haverá choro, problemas, doenças, onde não haverá tristeza, aflições, somente paz, alegria, prazer de estar com Deus. Então é isso que Deus vai cobrar de mim. As minhas ações de fé. Por isso eu preciso acumular
acumular ações de fé, acumular tesouros no céu. Tesouros no céu. Porque esses tesouros que eu acumular no céu, através da minha obediência, dos meus atos de fé, eles vão ser eternos. Eles não são como esses tesouros aqui. Essas coisas materiais que com o tempo se desgastam. E tudo tem um prazo de validade. Mas as coisas celestiais, os tesouros celestiais são eternos. Estão para sempre. Por isso eles são infinitamente mais valiosos que esses bens materiais, que esse dinheiro que a gente vê as pessoas desesperadas correndo atrás e vivendo em função de dinheiro, né? Quantas pessoas não estão vivendo somente em função do dinheiro? É o Deus delas, o dinheiro se tornou o Deus de muita gente. Elas vivem em função daquilo. Elas casam por dinheiro. Sabe, a gente vê casos de pessoas que casam por dinheiro, pessoas que matam por dinheiro, pessoas, sabe, que fazem coisas terríveis, que nós ficamos chocados pelo dinheiro. O dinheiro cega as pessoas. O dinheiro é muito perigoso. Deus mesmo disse em sua palavra que não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não se pode. Porque junto com o dinheiro pode vir a ganância, a idolatria, e isso nos aprisiona ao dinheiro. Isso nos torna escravos do dinheiro. E nós não podemos ser escravos do dinheiro, porque nós somos servos de Deus. Nós temos que ser, entre aspas, escravos de Deus. Fazer somente a vontade de Deus. Como aquele jovem rico, que ele chegou para Jesus e ele disse: Mestre, desde a minha mocidade eu tenho observado seus mandamentos e eu tenho procurado segui-los. O que eu preciso mais para herdar a vida eterna? E Jesus sondou o coração daquele homem e falou o seguinte: uma coisa te falta. Doa tudo o que você tem aos pobres e me segue. E esse homem baixou a cabeça triste. Por que triste? Porque ele não conseguia fazer isso. Porque ele era escravo do dinheiro. Escravo das coisas materiais. Ele queria. Quem não quer ter uma vida eterna? Quem não quer ser salvo do inferno? Mas o dinheiro tem escravizado muitas pessoas. E essas pessoas estão escravizadas, incapacitadas. Elas precisam de ajuda, de resgate. Porque o dinheiro está arrastando muitos para o inferno. E por isso que Deus diz também em sua palavra que é muito difícil, é extremamente difícil o rico entrar no reino de Deus. Por quê? Pelo que eu acabei de falar. Porque é impossível servir a dois senhores. E geralmente os ricos, é muito difícil uma pessoa rica que não seja escrava do dinheiro, que não seja gananciosa. É muito difícil uma pessoa rica que não ame o dinheiro. É muito difícil, sabe? Por isso que às vezes é melhor, como Salomão, né? Salomão, ele fez uma oração na Bíblia, qual ele dizia assim: meu Deus, eu não quero nem riqueza demais, nem pobreza demais. Me engano, não sei aqui se foi Salomão ou se foi Davi. Eu vou colocar para vocês o versículo no grupo, certo? Mas ele disse assim: Senhor, não me dê riquezas demais, mas também não me dê pobreza. Quer dizer, não me faça aquele homem que tenha muito dinheiro. Por quê? Porque vai ser muito difícil. É muito difícil a gente resistir às ciladas do dinheiro, às armadilhas. E ele falou: mas também, Senhor, não me deixe necessitado a ponto de
sabe? Não ter o que comer, não ter o que vestir. E Deus diz também que se o teu olho direito te faz pecar, arranca, sabe? E se é o dinheiro, então se é o dinheiro que está te fazendo pecar, que está te aprisionando, tire ele da sua vida, mantém distância. Mas aquele jovem rico, infelizmente, não conseguiu fazer isso. Então eu terminei nessa minha mensagem falando do perigo, né? Do perigo do dinheiro nas nossas vidas. A gente vê muito caso de políticos, de pessoas que não eram famosas e de repente ficaram famosas e começaram a mudar. Por quê? Porque se nós não tivermos cuidado, o dinheiro, se nós não tivermos cuidado, o dinheiro nos corrompe. Certo? E lutar contra a idolatria, contra a ganância também faz parte da salvação, porque Deus diz que os idólatras, que também são gananciosos, não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que lutar contra as tentações, contra as ciladas do dinheiro, contra a idolatria, sabe? Não é pecado, gente, eu querer uma casa para morar e pedir a Deus uma casa para morar. Não é pecado eu querer um carro para me locomover de lugares distantes. Mas o pecado é eu idolatrar esse dinheiro, é eu amar, é eu gostar exageradamente desse dinheiro, como aquele jovem rico que não conseguiu abrir mão. Ele não conseguia abrir mão porque ele amava o dinheiro. Porque se ele, sendo rico, mas se ele não tivesse esse apego tão grande ao dinheiro, ele tinha escolhido Jesus. Então nós temos que estar lutando, resistindo contra também esse pecado de idolatria, que significa amor ao dinheiro. Tá certo? Então, gente, essa foi a mensagem de hoje. Vamos fazer uma breve oração aqui. Quero que vocês fechem os olhos para que essa mensagem ela venha não somente entrar na nossa mente, mas que ela venha entrar, que ela venha agir na nossa mente, permanecer ativa e venha gerar frutos, gerar atitudes para Deus. Tá certo? Então vou fazer aqui uma oração para que essa mensagem ela venha gerar obediência a Deus, tá bom? Então vamos lá. Peço que vocês fechem os olhos, tá bom? Meu Deus, pedimos, Senhor, que essa tua mensagem, essa tua palavra de hoje venha penetrar em nós como uma seta de amor. Que essa seta penetre a nossa mente e o nosso coração e venha gerar ações que te agradem. Que a tua palavra venha nos transformar, venha frutificar, venha dar frutos que te agradam, Paizinho. É isso que nós pedimos. Que nós não sejamos apenas ouvintes, como diz em tua palavra, mas que nós sejamos praticantes, ouvintes e praticantes, Paizinho. Nos ajuda na luta contra o mal, Paizinho. Necessitamos de Ti todos os dias, em todos os momentos, Pai. Nós te amamos, Paizinho. Nos ajuda a fazer a Tua vontade, Pai. Amém.